Mulheres que correm com os lobos. Prefácio. Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos pela nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e usamo-lo para esconder os nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. Clarissa Pícola Estes. Introdução. Cantando sobre os ossos. A vida selvagem e a mulher selvagem são espécies em vias de extinção. No decorrer dos tempos fomos observando sucessivamente a aniquilação, regressão e destruição da natureza instintiva feminina. Durante longos períodos esta natureza instintiva foi mal gerida, tal como foram a vida selvagem e as florestas virgens. Basta olharmos para trás para vermos que foi, durante milhares de anos, relegada aos territórios mais inóspitos da psique. Ao longo de toda a história, os territórios espirituais da mulher selvagem foram condenados ou consumidos, os seus refúgios arrasados e os ciclos naturais forçados a ritmos contra a natura para agradar os outros. Não é por acaso que a natureza intocada do nosso planeta desaparece à medida que se atenua a percepção da nossa natureza selvagem interior. Não é muito difícil compreender a razão pela qual as antigas florestas e as antigas mulheres são vistas como recursos sem grande importância. Não é um mistério por aí além. Não é por acaso que lobos e coiotes, ursos e mulheres selvagens têm reputações similares. Todos eles partilham arquétipos instintivos, interrelacionados e, como tal, têm erroneamente a fama de serem impiedosos, absoluta e inatamente perigosos e insaciáveis. A minha vida e o meu trabalho como psicanalista junguiana, poetisa e cantadora, guardiã das velhas histórias, ensinaram-me que a debilitada vitalidade das mulheres pode ser restaurada através de uma extensiva busca psicoarqueológica do que resta do subhumano feminino. Estes métodos permitem-nos abrir caminhos para a psique instintiva natural e, através da sua personificação no arquétipo da mulher selvagem, é-nos possível distinguir caminhos e meios na natureza mais íntima da mulher. A mulher moderna corresponde a um furacão em atividade. Vê-se coagida a agradar em tudo e a toda a gente. Há muito tempo que se deixou de adotar o conhecimento secular. O título deste livro, Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, deriva do meu estudo da biologia dos animais selvagens, sobretudo dos lobos. Os estudos dos lobos, Canis lupus e Canis rufus, revelaram-se como a história das mulheres no que concerne tanto à sua sagacidade quanto às suas tarefas. Lobos saudáveis e mulheres saudáveis partilham determinadas características psíquicas, sentido apurado, espírito divertido e elevada capacidade de afeição. Lobos e mulheres são seres relacionais por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e energia. São fortemente intuitivos, profundamente preocupados com as crias, com os companheiros e com a família. São peritos em adaptarem-se a circunstâncias de mutação constante. São ferozmente leais e de uma coragem extrema. Ainda assim, ambos foram perseguidos, maltratados e falsamente acusados de voracidade, insídia
e de serem extremamente agressivos e claramente inferiores aos seus detratores. Foram alvo dos que não só quiseram limpar as regiões selvagens, mas também os territórios indomados da psique, aniquilando os componentes instintivas, sem delas deixar qualquer rasto. A prática predatória exercida sobre lobos e mulheres por parte de quem os interpreta erroneamente é impressionantemente similar. Portanto, para mim, foi no estudo dos lobos que o conceito do arquétipo da mulher selvagem se materializou inicialmente. Estudei também outras criaturas, nomeadamente ursos, elefantes e pássaros da alma, as borboletas. As características de cada espécie oferecem várias pistas metafóricas relativamente ao que se conhece da psique instintiva feminina. A natureza selvagem cruzou o meu espírito por 2 vezes. A primeira, a quando do meu nascimento, sendo eu de ascendência passional hispano-mexicana, e a segunda, ao ser adotada por uma família de húngaros de temperamento impetuoso. Fui criada perto da fronteira do Michigan, uma região abundante em bosques, pomares e terras de cultivo, perto dos grandes lagos. Aí os relâmpagos e os trovões eram o meu grande alimento. Os milheirais restulhavam noite fora numa conversa em voz alta. Mais para norte, os lobos desciam as clareiras em noites de lua cheia, como que saltitando em preces. Todos nós podíamos beber dos mesmos riachos sem nada recear. Embora nessa época não a designasse por esse nome, o meu amor pela mulher selvagem começou ainda quando era criança. Mais esteta do que atleta, o meu único desejo era tornar-me viajante extasiada. Mais do que cadeiras imensas, preferia chão, árvores e grutas, porque nesses locais sentia que me encostava à face de Deus. O rio pedia sempre uma visita ao escurecer. Os campos precisavam de ser pisados para que pudessem manter a sua conversa restolhada. Era preciso acender fogueiras nas florestas e contar histórias longe dos ouvidos dos adultos. Tive a sorte de crescer no meio da natureza. Aí, o relampejar fez-me entender a morte súbita e a evanescência da vida. As ninhadas de ratos ensinaram-me que a morte se suavizava com novas vidas. Quando desenterrei miçangas índias, fósseis de argila, apercebi-me da presença dos seres humanos desde tempos remotos e tomei conhecimento da arte sagrada do adorno pessoal através das borboletas monarca, poisadas no cimo da minha cabeça, dos pirilampos quais joias noturnas e das rãs verdes esmeralda como pulseiras. Uma loba-mãe matou ela mesma um dos seus filhotes, que estava mortalmente ferido. Isto ensinou-me a dura compaixão e a necessidade da aceitação da morte dos moribundos. As lagartas peludas que caem dos ramos e voltam a subir rastejando em esforço ensinaram-me o poder da determinação. As cócegas do seu deslizar pelo meu braço ensinaram-me como se pode sentir a pele bem viva. Subir ao cimo das árvores ensinou-me a sensação que me traria um dia mais tarde o ato sexual. A geração pós-Segunda Guerra Mundial, na qual me incluo, foi educada num período em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade privada, mantidas como jardins em pousio, ainda que, felizmente, o vento trouxesse sempre consigo algumas sementes selvagens. Embora o que escrevessem não fosse autorizado, as mulheres seguiam em frente brilhantemente.
Embora o que pintassem não fosse reconhecido, não deixava de ser um alimento para a alma. As mulheres viam-se obrigadas a mendigar os instrumentos e espaços necessários ao desenvolvimento das suas artes, e se nada conseguissem, inventavam espaços em árvores, grutas, bosques e até roupeiros nas suas casas. Dançar era dificilmente tolerado, ou nem chegava a sê-lo. Por isso dançavam na floresta, onde ninguém os podia ver, ou na cave da casa, ou no caminho que levava ao caixote do lixo. O adorno pessoal causava desconfiança. Um corpo ou uma roupa atraentes aumentavam o risco de abuso ou violência sexual. Até as roupas que se usavam não podiam ser consideradas um bem próprio. Era um tempo em que apenas se chamavam rigorosos aos pais que maltratavam os seus filhos. Um tempo em que as feridas espirituais de mulheres profundamente exploradas eram denominadas de ataques de nervos. Um tempo em que as raparigas e as mulheres firmemente espartilhadas, controladas e reprimidas eram chamadas de boas, e aquelas que escapavam às rédeas uma ou outra vez na vida eram classificadas de más. Tal como muitas mulheres antes e depois de mim, vivi a minha vida como criatura disfarçada. Tal como haviam feito as minhas amigas e familiares antes de mim, pavoneei-me, cambaleei em sapatos de salto alto e usei vestidos e chapéus na igreja. Mas a minha fabulosa cauda assomava muitas vezes abaixo da bainha da saia, e as minhas orelhas movimentavam-se, fazendo o chapéu cair pela cara abaixo, por vezes mesmo voando pela sala. Não esqueci a canção daqueles anos negros, Hambre del alma, a canção de uma alma esfaimada. Nem tão pouco esqueci o alegre canto bondo, a canção profunda cujas palavras evocamos quando nos dedicamos à tarefa da regeneração da alma. Tal como um caminho no meio da floresta se vai tornando cada vez mais indistinto até finalmente diminuir a um ponto em que deixa de se ver, também a teoria psicológica tradicional se vai esgotando rapidamente quando se trata de analisar a mulher profunda, dotada, criativa. A psicologia tradicional mostra-se muitas vezes escassa, para não dizer absolutamente silenciosa, no que se refere aos assuntos mais profundos e importantes para as mulheres. Arquétipo, conhecimento intuitivo, temas sexuais e cíclicos, idades das mulheres, comportamento e conhecimento femininos, a sua chama criativa. Tudo aquilo que durante 2 décadas impulsionou o meu trabalho sobre o arquétipo da mulher selvagem. As questões da alma feminina não podem ser tratadas formando a mulher de uma forma mais aceitável, como definido por uma cultura que a desconhece, nem se pode moldá-la a uma forma intelectualmente melhor aceite por parte daqueles que clamam ser os únicos detentores desse conhecimento. Não, isso foi o que já levou milhões de mulheres que nasceram fortes e com energia natural a tornarem-se estanhas dentro das suas próprias culturas. Ao invés, deve ter-se como objetivo a recuperação e a proteção das formas psíquicas naturais e magníficas das mulheres. Contos de fadas, lendas e histórias proporcionam interpretações que tornam os nossos pontos de vista mais apurados, permitindo-nos escolher e retomar o caminho deixado pela natureza selvagem. O ensinamento que podemos escolher na história assegura-nos que o caminho não se esgotou, pelo contrário, conduz as mulheres às profundezas, a um conhecimento ainda mais intenso de si mesmas. Os caminhos que todas nós seguimos
são os que levam ao nosso eu selvagem, inato e instintivo. Chamo-a de mulher selvagem porque essas palavras, selvagem e mulher, são as que desencadeiam o llamar ou tocar à la puerta, como num conto de fadas, a batida à porta da profunda psique feminina. Llamar ou tocar à la puerta significa literalmente tocar um instrumento do nome para assim abrir uma porta. Significa usar palavras que abram, como que por magia, a porta de uma passagem secreta. Não importa a cultura a que a mulher pertença, ela compreenderá intuitivamente as palavras selvagem e mulher. Quando as mulheres escutam aquelas palavras, são despertadas e ressuscitadas memórias ancestrais. A memória é o nosso parentesco absoluto, inegável e irrevogável com o feminino selvagem, uma relação que se pode ter tornado fantasmagórica por negligência, aniquilada por sobredomesticação, banida pela cultura envolvente ou muito simplesmente por se ter tornado incompreensível. Podemos ter esquecido os nomes que lhe deram, podemos não responder quando chama pelos nossos nomes, mas nos nossos ossos temos o seu nome gravado. Ansiamos por ela, sabemos que lhe pertencemos, que ela nos pertence. Nascemos exatamente desta relação essencial, elementar e fundamental, da qual derivamos a nossa essência. O arquétipo da mulher selvagem envolve o ser matrilinear alfa, há alturas em que a vivenciamos, ainda que apenas fugazmente, o que nos vai enlouquecer com vontade de continuar. Há mulheres para quem este estimulante saborear do selvagem se dá na altura de uma gravidez, quando amamenta o seu filho, no decorrer do milagre da mudança que se produz em si mesma quando cria um filho, ou quando se dedica a uma relação amorosa com a mesma perfeição com que cuidaria de um jardim muito amado. A sensação da mulher selvagem ocorre também através da visão, através de cenas de beleza ímpar. Tive essa sensação quando presenciei aquilo a que chamamos nos bosques um pôr do sol de Deus Jesus. Senti a sua presença em mim ao olhar os pescadores vindos do lago ao escurecer com lanternas acesas e também quando olhei os dedinhos dos dedos do meu bebê recém-nascido perfeitamente alinhados como se fossem uma fila de milho doce. Vemo-la quando a vemos, ou seja, em todo o lado. Chega-nos também através do som, através da música que faz vibrar o peito, comove o coração. Chega-nos através do tambor, do assobio, da chamada e do grito, da palavra escrita e da palavra falada. Por vezes uma palavra, uma frase, uma poesia, uma história pode ser tão evocativa, tão acertada, que nos faz recordar, por um instante que seja, qual a matéria de que realmente somos feitas e onde encontramos a nossa verdadeira casa. Estes efêmeros saboreares do selvagem são perceptíveis no decorrer do misticismo da inspiração. Ah, cá está ela, oh, agora já partiu. O desejo que dela se tem chega quando nos cruzamos com alguém que alcançou esta relação selvagem. Esse desejo chega quando nos apercebemos que dedicamos muito tempo à fogueira mística ou ao sonho, muito pouco tempo à própria vida criativa, ao trabalho uma vida, aos amores verdadeiros. São, no entanto, estes saboreares fugazes que ocorrem, quer através da beleza, quer através da perda,
que fazem com que nos tornemos de tal modo despejadas, agitadas e ansiosas, que fazem com que acabemos por ir no encalço da natureza selvagem. Saltamos então para a floresta, ou para o deserto, ou para os campos cobertos de neve e corremos desenfreadas, escrutamos o solo com os nossos olhos, afinamos os ouvidos, procuramos aqui, procuramos além uma pista, um vestígio, um sinal da sua existência, de que ainda não perdemos a nossa oportunidade. E uma vez encontrada a sua trilha, é natural que as mulheres se despachem em envolver-se, que deixem os seus trabalhos, a sua relação amorosa, repensem a sua vida, virem a página, insistam numa pausa, quebrem as regras, parem o mundo, porque se recusarão a prosseguir a vida sem ela. Quando as mulheres que perderam a sua natureza selvagem voltaram a recuperá-la, darão tudo por tudo para a conservar para todo o sempre. Uma vez recuperada, lutarão arduamente para a manter, pois é com ela que floresce a criatividade de todos os aspectos das suas vidas. Os seus relacionamentos ganham significado, profundidade e sanidade. Os seus ciclos de sexualidade, criatividade, trabalho e divertimento são restabelecidos, deixam de ser alvo de práticas predatórias que outrem passam a usufruir dos mesmos direitos, agora de acordo com as leis da natureza, para crescer e prosperar. Agora o seu cansaço de final do dia está ligado a um trabalho e a um empenho compensadores e não ao facto de terem estado confinadas a mentalidades, trabalhos e relações pouco satisfatórios. Elas sabem instintivamente quando é que as coisas têm de morrer e quando devem viver. Sabem como partir, sabem como ficar. Quando as mulheres reafirmam a sua relação com a natureza selvagem, como que adquirirem um vigilante permanente e interior, um dom da sabedoria, uma capacidade visionária, vaticinadora, inspiradora, intuitiva, um dom de fazer criar, inventar, ouvir, coisas que guiam, sugerem e tornam premente uma vida vibrante nos seus mundos interior e exteriores. Quando as mulheres se aproximam desta natureza, esta relação resplandece de todo o seu ser. Esta mestra selvagem, mãe selvagem, mentora selvagem, sustenta as suas vidas interior e exterior, haja o que houver. Assim, neste contexto, a palavra selvagem não é utilizada no seu sentido pejorativo, moderno, de fora de controle, mas sim no seu sentido original, que significa viver uma vida natural, uma vida na qual a criatura está imbuída de uma integridade inata e limites saudáveis. Estas palavras, selvagem e mulher, levam a que as mulheres se lembrem de quem são e do que são capazes. Criam uma metáfora que descreve a força que sustenta todo o universo feminino, personificam a força sem a qual as mulheres não podem viver. O arquétipo da mulher selvagem pode ser expresso por outros termos igualmente pertinentes. Esta poderosa natureza psicológica pode designar-se por natureza instintiva, ainda que a mulher selvagem corresponda à força subjacente a essa natureza instintiva. Pode designar-se por psique natural, mas o arquétipo da mulher selvagem está mais uma vez subjacente a essa psique. Pode designar-se por natureza inata, básica da mulher. Pode designar-se pela natureza intrínseca inata da mulher. Em poesia pode designar-se pela outra, ou os 7 oceanos do universo, ou os bosques longínquos, ou a amiga. Em diferentes correntes da psicologia e sob várias perspectivas,
talvez pudesse ser designada por id, identidade, o eu, a natureza medial. Em biologia, poder-se-ia designar por natureza fundamental ou típica. Contudo, uma vez que é tácita, presciente e visceral, entre as cantadoras é chamada de natureza sábia ou inteligente. Por vezes é designada por mulher que vive no fim do tempo, ou mulher que vive no limiar do mundo. E esta criatura é sempre uma feiticeira, ou uma deusa da morte, ou uma virgem decadente, ou diversas outras personificações. Pode também ser amiga e mãe para todas aquelas que se afastaram dos seus objetivos, para todas quantas precisem de aprender, para quantas tenham um problema para resolver, todas as mulheres que vagueiam e procuram em caminhos desertos ou no meio de florestas. De facto, do inconsciente psicoide, uma inefável camada da psique a partir da qual o fenómeno emana, à mulher selvagem não é dado nome de tão imensa que é. Contudo, uma vez que esta força gera todas as facetas importantes da feminilidade, aqui na Terra dão-lhe muitos nomes, não apenas de modo a poder perscrutar a míriade de aspectos da sua natureza, mas também para que se agarrem a ela. Uma vez que no início da recuperação da nossa relação, esta se pode formar rapidamente, dar-lhe um nome pode fazer com que se crie um lugar comum de pensamento e sentimento no nosso íntimo. Nessa altura ela irá e, se for valorizada, permanecerá. Assim, em espanhol, chamo-a de rio abajo rio, o rio sobe o rio. La mujer grande, a grande mulher. Luz del abismo, luz do abismo. La loba, a mulher loba. Ou la huesera, a mulher dos ossos. Em húngaro, é conhecida por Uerdöben, a mulher dos bosques, e Rujumac, a fêmea do carcaju. Em navarro, ela é Naadjai Adza, a mulher-aranha, que tece o destino dos humanos e animais, plantas e rochedos. Na Guatemala, entre muitos outros nomes, é designada por Humana del Niebla, o ser do nevoeiro, a mulher que vive desde sempre e para sempre. Em japonês é Amaterasu, Omikami, Numina, a presença divina que traz toda a luz, toda a consciência. No Tibete chamaram-lhe Dakini, a força dançante que traz clarividência às mulheres. E assim por diante, ela vai em frente.